Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar do ATP 250 de Eastbourne e também sobre o ATP 250 de Mallorca. Tivemos alguns resultados hoje, né? Eu senti que eu deveria ter comentado, por exemplo, da vitória do Leonard Thiem contra o Ben Shelton, mas eu tava lá esperando o jogo do João Fonseca e do Taylor Fritz começar. Até porque assim, chegou meio-dia, o SofaScore estava indicando 11h40, normalmente se indicava que o jogo estava próximo de iniciar, mas foi um erro deles, né? Que eles colocaram, por exemplo, o jogo do Tommy Paul com horário errado, ele aconteceria antes. E olha, o jogo do João Fonseca só vai ser concluído amanhã e é o segundo jogo da programação. Não dá nem para falar qual o horário certo, porque vai ter o jogo da Barbora Krejcikova antes e aí depois o do João. Eu recomendo vocês assistirem o jogo da Beatriz e aí, com sorte, quem sabe não fica uma distância grande entre os horários e não haja conflito de horários. Com a Bia não dá para garantir, porque eu gosto de fazer alguns jogos longos mesmo na grama. Mas vamos falar dos resultados, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Começando em Eastbourne, né, o Hugo Humbert venceu o Lorenzo Sônico por 2-0, 7-5, 6-4, né? O Humbert é um tenista que, teoricamente, ele joga muito bem na grama, porque o estilo dele encaixa super bem. Muito talento, muita mão para volear, golpes muito rápidos e retos. Ele tem devoluções também que funcionam super bem, em qualquer superfície, na verdade, né? Mas na grama é o melhor possível, né? Essa devolução rápida, aquele movimento muito preciso da mão, devoluções que cortam muito bem o tempo de ação, conseguem boa profundidade. E assim, bela partida contra o Lorenzo Sônico, uma boa vitória 7-5, 6-4. E assim, a diferença maior do jogo está nos pontos no segundo saque, 78% para o Humbert e apenas 36% para o Sônico. O Jason Brooksby ganhou do Nuno Borges por um duplo 6-4. O Brooksby, todo despretensioso, entrou como lucky loser, já avança às quartas de final e vai se recuperando no ranking. Vamos lembrar que o Brooksby, há um tempo atrás, teve uma punição que o afastou das quadras por um bom tempo, né? A gente tem essa vitória contra o Borges e assim, né? Ele é um tenista de grama melhor do que o português. O português é um cara que se destaca mais em quadras de saibro, até mesmo quadras duras. O Jakub Mensik venceu o Jurij Opelka por 2-0. E acho que a melhor maneira de mostrar como o Mensik foi bem no jogo não é apenas você falar, tipo, 12 aces contra 10 para ele ter mais aces do que o Opelka, mas os pontos com o primeiro saque, porque nem sempre os aces vão indicar o quão bem você foi nos seus games de saque. Ele teve 73% dos pontos com o primeiro saque, o Mensik 74% com o segundo, ou seja, ele não deu muitas brechas ao Opelka e não enfrentou um breakpoint sequer. Agora, o Opelka teve 69% dos pontos com o primeiro saque apenas. É pouco para um cara que saca igual ele saca. E 43% com o segundo saque. Então isso mostra a efetividade do Mensik em conseguir entrar mais no segundo saque do Opelka e por uma boa leitura, porque assim, reduziu o Opelka 10 aces em 2 sets, é bem impressionante e mostra o potencial que o Mensik tem como desenvolvedor. Potencial, ainda precisa evoluir, ainda precisa lapidar mais esse lado do jogo dele. Billy Harris ganhou do Mathieu Belucci por 2-0, 6-3, 6-4. Um tenista lucky loser como o Harris e um tenista que veio do quali, né? E assim, uma bela vitória para o tenista britânico que também avança, pelo que eu vejo aqui, às quartas de final. O Alejandro Davidovich Fokina venceu James Duckworth de virada, 6-7, 6-3, 6-4, jogo duro, 2 horas e 15 de jogo. Fokina que o pessoal até me corrigiu, não jogou semana passada em Queens, ia atuar contra o Carlos Alcaraz, porque, não sei, né, agora eu vou, até perdi o motivo, se era o nascimento do filho ou o casamento dele, né, aí no final, como teve esse conflito de horário, aí acabou optando pela vida pessoal, que tá mais do que certo, o Fokina é um grande romântico, seja confirmado esse motivo, mas de qualquer jeito aí vencendo o Duckworth, e ele precisa muito de um bom resultado nesse torneio, né, porque é aquele negócio, né, conseguiu o ritmo rapidamente, quem sabe bem o Wimbledon, até porque o jogo de fundo de quadra dele é muito bom, e ele pode jogar muito bem o Wimbledon se ele conseguir alcançar o timing da grama, né. Marcos Giron ganhou do Jacob Furley, até com uma facilidade surpreendente, 6-3, 6-1, o Furley é um bom jogador de grama, mas nessa partida foi completamente dominado pelo americano, que tem uma vitória muito soberana. A gente teve o Daniel Evans ganhando do Tommy Paul, a gente falando, não, o Daniel Evans resolveu acordar logo antes de Wimbledon, e que vitória contra o americano, 6-4, 3-6, 6-3, Tommy Paul que acabou tendo problemas físicos após Roland Garros, e optou por voltar só agora em Eastbourne e volta com uma derrota, né? Então assim, vai para Wimbledon com pouquíssimo tempo para
tipo assim, se adaptar à grama, né? Então não sei como é que ele vai fazer lá. Ele tem potencial de ir bem no torneio? Claro que tem. Ano passado, se não me engano, foi até quartas de final. Mas não é bom, né? O contexto que ele é colocado, porque vai lembrar no passado o campeão em Queens, né? Ele tinha construído um momento muito bom no ano passado para construir a campanha dele em Wimbledon. Esse ano ele não foi capaz disso por problemas físicos. E a gente tá batendo um jogo, né, entre Taylor Fritz e o João Fonseca, né? Um jogo que eu tenho que elogiar bastante o João Fonseca, pelo que eu gostei até agora da atuação dele, né? Tá paralisado, né? 6-3 no primeiro set pro Fritz, 7-6 pro João no segundo, né? Tie break 7-5. O João ainda teve que salvar um breakpoint capital quando tava sacando 4-4, no 30-40. É aquele negócio, né? Ele produziu apenas um breakpoint contra o Fritz, que o salvou muito bem, mas de qualquer maneira, eu gostei como o João, tipo, no início estava aceitando muito aquela devolução rápida do Fritz, já fez um ajuste, começou a sacar mais taticamente, e o Fritz não fez um ajuste para tentar dar aquele passinho atrás na quadra, né? Tipo, o Taylor Fritz não quis fazer muito ajuste, quis tentar devolver dentro da quadra e não veio funcionando muito bem. E assim, né, chegou um ponto do jogo que assim, a pontuação do João ficou maior, ele tem mais pontos com o primeiro saque, mais pontos com o segundo. Não dá para garantir que ele vai ganhar, porque a gente tá falando do Fritz do outro lado, e mesmo o set que ele ganhou foi um set duríssimo, né? Foi um set de 7-5 no tie break, né? Tipo, não dá para tratar isso aí com muita tranquilidade, né? Não foi um jogo fácil em nenhum momento. E obviamente, assim, né, esse segundo set, quem teve chances de quebra em algum momento foi o Fritz. Então, é um jogo duro, é um jogo complicado, e o João Fonseca, a meu ver, ele fez um segundo set bastante maduro, mas ainda acho que ele tem que jogar às vezes com um pouco mais de paciência. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho com algumas definições, mas tem horas ali que ele tem errado demais no backhand, né? O backhand dele acaba, às vezes, ali para tentar um ataque na paralela, tem que ser no timing exato, né? Porque se erra o timing da paralela, é aquele negócio, a chance de você ir para a rede é mais alta, porque a rede é mais alta no lado da paralela, ela fica mais baixa no lado da cruz, assim, no meio, que facilita não o golpe cruzado, né? E assim, atacar o forehand do Fritz não me parece ser a estratégia mais adequada. Eu queria ver o João colocando um Fritz um pouquinho mais para movimentar, né? Ele não fez isso tantas vezes ali no jogo, né? Pelo menos vamos ver o que acontece amanhã, né? E o que a gente tem para amanhã em Eastbourne? A gente tem o Fritz enfrentando o João Fonseca, e o vencedor desse jogo enfrenta o Marcos Giron. Além disso, vamos ter Billy Harris e o Gumbé, o Jason Brooksby contra o Daniel Evans, e Jakub Mensik contra Alejandro Davidovich Fokina. A gente teve em Marlhoca o jogo do Cloretamo T contra o Daniel Altmaier, vitória para o francês em 2 tiebreaks. O francês que resolveu fazer 6 saques por baixo durante a partida. E assim, né, o Altmaier é um tenista perigoso, mas o Mutê é um cara que se encaixa bem com a grama pela variação, pela maneira que ele saca, né? O saque dele não é mais potente, mas incomoda muito na superfície, né? E ele conseguiu um grande jogo e consegue uma bela vitória para avançar à próxima fase do em Marloca. A gente teve o Alex Michelsen ganhando do Brandon Holt por 2-0, duplo 6-4, um jogo de bastante quebras, né? O segundo set foram 3 para o Michelsen, 2 para o Holt, né? E assim, o Holt no fundo de quadra é muito bom jogador, mas sacando acho que ele ainda tem que trabalhar um pouco mais, apenas 64% dos pontos com o primeiro saque, na grama é pouco, né? E assim, né, virar top 10 é um negócio muito legal, né? É a honra que o Ben Shelton tem, mas desde que virou top 10, 3 derrotas seguidas, né? Tipo, ele não era oficialmente top 10 quando enfrentou o Zverev, mas já estava confirmado que ele seria esse jogador ao fim do torneio. Perdeu 2 tiebreaks para o Zverev, perdeu, acho que foi 2 tiebreaks também para o Hinderknecht, ou perdeu um set antes do tiebreak, agora não vou lembrar. E essa partida aqui para o Leonard Thiem, né, olha, méritos ao Thiem, evidentemente, pelo fato de que ele conseguiu jogar super bem. O tênis do Thiem é um negócio assim, ele se defende bem, muda bem a direção dos golpes, não é um cara muito veloz, mas na veloz em termos de golpes, né, de cobertura da quadra, ele é absurdamente rápido, ele é muito rápido assim para se movimentar. Mas assim, ele é um cara que compensa isso com bolas mais baixas e bons contra-ataques, né, e usando muito a potência do adversário. E o Shelton, para mim, fez uma partida que estrategicamente foi muito trágica. Em termos de saque, ele conseguiu 7 aces e 6 duplas faltas, que é ruim para o que o Shelton tem como principais ferramentas no jogo. E devolvendo, né, tipo assim, forçando demais o jogo, indo para ataques muito antes da hora, né, tipo, eu ainda acho que o Shelton, assim, eu falo muito aqui, ele é muito talentoso, mas o timing dele nem sempre tá o mais assertivo, né, ele é um jogador que ainda precisa melhorar muito esse aspecto de como é o timing do jogo dele. Ele taticamente, me parece, ainda instintivo, né, joga muito pelo instinto, não de maneira metódica.
É aquele negócio, chegou ao top 10, né? Não dá pra falar que o cara tá fazendo uma carreira ruim. O ponto da carreira dele chegar nos 10 melhores do mundo é um sinal muito positivo, mas é aquele negócio, 3 derrotas seguidas numa superfície como a grama, tendo as qualidades que ele tem, não é nada ideal, até porque ele era um dos caras que muita gente apostava muito em Wimbledon. E a gente teve Roberto Bautista Agut vencendo o Bernat Tomic, né? 2025 a gente tendo esse confronto e a vitória do Agut, né? 6-3, 6-3. Eu fiquei até curioso, eu fui pesquisar um pouco sobre o Bernat Tomic, que tem 32 anos de idade hoje, vai ter 33 ao fim do ano. Aí eu queria me lembrar qual foi o melhor resultado de Grand Slam do Bernat Tomic, né? Aí eu vi lá, acho que foi uma quartas de final em Wimbledon, uma coisa assim, né? Acho que foi em 2011, assim, 14 anos atrás, e tinha 18 anos quando fez as quartas de final em Wimbledon. Ele ganhou da última partida, se não me falha a memória, do Robin Soderling. Soderling que ninguém fazia ideia que o Soderling ia fazer o último jogo dele, só tinha 26 anos, né, já era um top 10. E assim, o Tomic surgiu tão precoce no tênis, né? A melhor fase dele foi 2011 e 12, ele chegou a aparecer depois de 16 17, né, mas... Cara, é bizarro, né? O cara tem 32 anos, assim, não é? Ele é mais novo que o Dimitrov, tá lá em 240 todo mundo. Sabe, sei lá, o que deu errado na carreira dele. Pode ter sido físico e tudo isso, né? Mas, assim, não acho que foi só isso, né? E assim, o que a gente vai ter amanhã para o torneio? Óbvio, parabéns ao Bautista Agut, mais uma quartas de final, se não me falha a memória aqui. Exatamente, quartas de final em Marloca, né? Gabriel Diallo contra Talon Grixpo, a Damir Djodovic contra Félix Auger-Aliassime, Leonard Tim contra o Cloretan Moutet, Alex Mikkelsen contra Roberto Bautista Agut. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.